Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar os principais momentos da Sessão 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Podemos sentar. Obrigado. Declaro aberta a 16ª sessão ordinária da Igreja STI 2 desta Corte, designada para hoje, 12 de junho de 2018. Que faço cumprimentando as senhoras e senhores ministros, digníssimo representante do Ministério Público do Trabalho, senhoras, senhores advogados, senhores estudantes e servidores, tudo na esperança de que tenhamos uma manhã alegre e produtiva. Vamos apregoar um processo que há uma preferência institucional. Ministra Adelaide, vamos apregoar aquele em que há um pedido de chamamento à ordem, que é Vossa Excelência a relatora. Bem? Pode apregoar, doutora. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 612.100, dígito 24, de 1998, em que são partes espólio de Mário Soares da Silveira e outros, e administração dos portos de Paranaguá e Antonina, APA e outro. Ministra Adelaide, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra, senhores advogados, o julgamento do presente feito, ele iniciou-se em 15 de agosto de 2017, em cuja data proferi voto como relatora, no sentido de conhecer do recurso ordinário dos réus e, no mérito, dar-lhe provimento para extinguir a ação rescisória ajuizada pela administração dos portos de Paranaguá e Antonina, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 267-6 do Código de Processo Civil de 1973 e da súmula 192, inciso 3 do TST, e para declarar a ilegitimidade ativa ad causam do Ministério Público do Trabalho, extinguindo a ação rescisória por ele ajuizada, sem resolução do mérito, isto nos termos do artigo 267-6 do Código de Processo Civil de 1973. Naquela oportunidade, os ministros Douglas Alencar Rodrigues e Ives Gandra Martins Filho, então presidente, divergiram e o ministro Alberto Luiz Bresciani pediu vista regimental. Em 5 de dezembro de 2017, ao retornar à pauta, ficou decidido, por maioria, com voto de qualidade do ministro-presidente, Ives Gandra Martins Filho, vencidos os ministros Adelaide Miranda Arantes, Maria Helena Malma, Renato de Lacerda Paiva e Emanuel Pereira. Afastar a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. Em assim sendo, foi determinado o retorno dos autos à relatora para exame das questões subsequentes do recurso ordinário. E, em seguida, houve a manifestação de uma das partes acerca da alteração do regimento interno do TST no procedimento adotado em caso de empate e, tendo concedido vista às partes contrárias, eu chamo o feito à ordem, senhor presidente, a fim de que nessa subseção completa, em sua composição plena, possa dirimir acerca da necessidade de se aplicar ou não, na hipótese, o artigo 140, parágrafo 3º do regimento interno do TST, efetuando-se a recomposição do quórum, isso nos termos do regimento. É o que eu tenho a esclarecer, senhor presidente.
com relação ao pedido que foi formulado e que motivou o chamamento do feito à ordem. Vossa Excelência chama o feito à ordem e eu vou submeter a admissibilidade dessa pretensão à sessão. Ministro Renato Paiva. Senhor presidente, Quanto à admissibilidade. eu respeitosamente voto pela rejeição da questão de ordem. Esse julgamento se iniciou ainda sob o regimento interno anterior, embora tenha se ultimado no regimento atual. Portanto, é uma questão que efetivamente foi considerada pelo presidente da sessão na oportunidade, de modo que não vejo nenhuma razão para se chamar o processo à ordem. Eu voto pela rejeição. Pela rejeição. Ministra Adelaide. Senhor presidente, para proferir o meu voto, é isso, né? Para proferir o meu voto, vocês. Eu, igualmente, pelos mesmos fundamentos do ministro Renato de Lacerda Paiva, eu também voto pela rejeição, senhor presidente. Vota pela rejeição. Indago os senhores ministros e senhoras ministras se há alguma divergência. Não, presidente. Ministro Douglas. Senhor presidente, não é bem uma divergência, mas eu gostaria de chamar a atenção para a situação inusitada que se constituiu no caso presente, a partir da arguição desta questão de ordem. O julgamento se iniciou sob a vigência, como lembrava o ministro Renato, do regimento interno anterior. O ministro Ives, então, o presidente, proferiu o voto acompanhando a divergência. Sobreveio um adiamento em razão de pedido de vista regimental do ministro Alberto Bresciani. Sua Excelência devolveu os autos e voltou também com a divergência. Então, se percebeu a existência de um empate, 4-4. Naquela ocasião, o ministro Ives, aplicando a regra regimental superada, entendeu por fazer prevalecer o voto de Minerva. Sobrevém, então, a presente questão de ordem que a parte suscita e transcreve apenas parcialmente as disposições regimentais aplicáveis, e é evidente que nós conhecemos a inteireza do artigo 140 e seus parágrafos, mas me parece que a parte não andou bem ao se conduzir desta forma. Eu digo isso, presidente, porque o Código de Processo Civil qualifica como conduta temerária a arguição de incidentes infundados. E ainda que nós considerássemos aplicável o regimento novo, em razão da conclusão do julgamento ter se verificado já sob a sua vigência, ainda assim não seria aplicável o parágrafo 3º, mas sim o parágrafo 1º, que nos oferece a resposta para o empate quando não se cuida de questão urgente. E a resposta é no sentido da prevalência da decisão recorrida, no caso, a decisão regional, na qual se rejeitou a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, suscitada com fundamento na súmula 192 desta Corte. Eu não tenho dúvida, presidente, em rejeitar a questão de ordem, como propõe o eminente ministro Renato, acolhida a proposta pela eminente ministra relatora, mas chama a atenção para a cautela necessária na arguição de incidentes como esse, que se qualificam, a meu sentir, como infundados e que podem gerar consequências processuais desagradáveis para as partes que assim se conduzem. Então, senhor presidente, eu chamo a atenção nesses termos, mas acompanho também a proposta de rejeição da questão de ordem. Muito bem, então, não há divergência. Proclamo que, à unanimidade, a questão de ordem foi rejeitada nos precisos termos do voto da nobre ministra Adelaide Miranda Arantes. Então, vamos... Sim, fica prejudicado o exame do agravo interposto ao despacho de Vossa Excelência. Está bem, ministra Adelaide? Isso mesmo, Vossa Excelência? Está bem? Então, vamos às preferências, observando a sequência de agora. Senhor presidente, só peço o registro da minha presença. Fazer o registro. Registre, portanto, a presença ilustre do doutor Indalécio Gomes Neto e doutor Rider Nogueira de Brito. Doutor Paulo Henrique? Do doutor Luiz, Excelência. Doutor Luiz do Nascimento Lima. Também fica registrada a presença de Vossa Excelência neste momento. Vamos apregoar a partir das pedidos de preferências.
Retorno de vista regimental, concedido ao excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, relator do processo RO 667, de 69 de 2013, que votou no sentido de denegar a segurança impetrada ante a perda superveniente do interesse de agir, prejudicado o exame do recurso ordinário adesivo interposto pela impetrante. Não houve sustentação oral. Eminente ministro Douglas, que tem vista regimental, não é isso? Isso. Aliás, Vossa Excelência é o relator e tem vista regimental. Está bem, tem a palavra, Vossa Excelência. Pois não, presidente. De fato, vou ser bastante breve. A partir de uma provocação do ministro Alexandre Agra, eu solicitei o adiamento do presente julgamento em razão da circunstância de que a tutela provisória de urgência antecipatória foi obtida no julgamento do presente mandado de segurança. Sobreveio a sentença reconhecendo o direito e a aplicação da súmula 414 faria, em tese, desaparecer o substrato fático jurídico que ensejou a retomada do contrato de trabalho. Com essas observações adicionais, mas seguindo a jurisprudência posta no item 3 da súmula 414, eu estou votando pela denegação da segurança, objeto também do recurso ordinário interposto pela litisconsorte passiva necessária, e há um recurso ordinário adesivo que resta, então, prejudicado. É esse o voto em síntese, presidente. Doutor Eli. Presidente, pelo banco recorrente, poderes nos autos, apenas o registro da presença. Apenas a presença? Apenas o registro da presença. Registro da presença ilustre do doutor Eli Taylor Júnior, pelo banco. Indago se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto. Atendeu as recomendações de Vossa Excelência, ministro Agra? Eu estava aqui procurando exatamente isso. É a questão das custas, não é isso? Também essa questão das custas e a questão da perda superveniente do interesse de agir em razão do julgamento definitivo quando a tutela foi concedida no próprio mandado de segurança. A tese é de que a sentença de procedência, embora a interlocutória que a precedeu tenha sido de indeferimento da tutela provisória, acaba absorvendo ou legitimando a decisão que foi obtida na esfera do mandado de segurança. E, nesse caso, as custas, então, ficam pela parte contrária. Exatamente. Entendeu? Então, proclamo que a decisão é unânime nos termos do voto proferido pelo nobre ministro relator. Relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 424, de 59 de 2017, em que são partes Banco Santander Brasil S.A. e Leonardo Roque Capitulino de Queiroz. Tem a palavra do nobre ministro relator. Senhor presidente, aqui trata-se de mandado de segurança impetrado em face do ato coator que defere pedido de antecipação de tutela, determinando a reintegração do reclamante ao emprego. No caso em exame, o empregado foi dispensado em 10 de janeiro de 2017, com projeção de aviso prévio até 19 de fevereiro daquele ano. Em 9 de março de 2017, o INSS concedeu-lhe benefício de auxílio-doença acidentário na modalidade B91, que é LER-DORT, com a constatação de incapacidade para o trabalho. Portanto, no curso do contrato de trabalho, foi detectada doença relacionada ao trabalho realizado no banco reclamado. Assim, restaram preenchidos os pressupostos do artigo 118 da Lei 8.213, de 91, combinado com o teor do item 2 da súmula 378 do TST, de tal sorte que, com base na verossimilhança da alegação, mostrou-se correta a antecipação dos efeitos da tutela para restabelecer o contrato de trabalho, observado o período estabilitário mínimo de 12 meses. Eu trago precedentes, senhor presidente, do ministro Alexandre Agra, da ministra Adelaide, do ministro Douglas Alencar Rodrigues, do ministro Alberto Bresciani, para o voto seguir no sentido de conhecer do recurso ordinário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento. Doutor Eli. Senhor presidente, neste caso também apenas o requerimento de registro da presença. Registra a presença ilustre do doutor Eli Júnior. Indago se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto de Sua Excelência, o nobre ministro Emanuel Pereira.
Apregoe-se o próximo. Retorno de vista regimental concedido à excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, em que é relatora, excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo número RO 336, de 64, de 2017. Que a ministra relatora votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Os excelentíssimos senhores ministros Alexandre Agra Belmonte, Douglas Alencar Rodrigues e Emanuel Pereira votaram no sentido de dar provimento ao recurso ordinário para liberar o excesso de penhora e determinar a apuração do descumprimento da decisão anterior. Impedido, o excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva. Houve sustentação oral. Tem a palavra a nobre ministra Maria Helena Malma. Senhor presidente, eu trago aqui, como já disponibilizei a vossas excelências, um voto convergente. E aqui esclareço que se cuida de mandado de segurança impetrado pela TAGID, administradora de consórcio limitada, em face de ato jurisdicional praticado pela excelentíssima Linai Almeida Ferreira de Melo, juiz de trabalho substituta da 7ª Vara de Trabalho de Belém do Pará, que nos autos do processo 001.1742, dígito 42, depois de reconhecer a existência de grupo econômico entre a primeira reclamada e a impetrante, determinou a concessão judicial prévia de todo o patrimônio das empresas envolvidas. O regional negou o provimento ao agravo regimental aviado pela impetrante em face de decisão monocrática em que se denegou a segurança diante da ausência de liquidez na ação mandamental. Contra essa decisão, a impetrante interpôs recurso ordinário a essa SDI, apresentou também pedido de tutela cautelar incidental, a fim de que fosse liberado o valor que excedente do proveito econômico dos pedidos constantes da reclamação trabalhista. O excesso da concessão chegava ao total de R$ 3.552.444,88. A ilustre relatora indeferiu inicialmente a tutela de urgência pleiteada. Em 3 de abril de 2018, o impetrante peticionou nos autos da presente ação mandamental, informando o descumprimento da decisão proferida pela SDI 2, articulou que nos autos da reclamação número 207, dígito 38, a excelentíssima juíza Maria de Nazaré Medeiros, juíza do trabalho titular da 7ª Vara de Trabalho, proferiu decisão que eu aqui transcrevo. Então, a decisão, abro aspas, que ela convolo em penhora no presente processo todo o montante de valores existentes no processo, número 1742-24. Nova petição foi protocolada, então, já em 27 de abril, 27 de abril de 2018, em que a impetrante informou que apresentou perante a Corregedoria Regional da Justiça do Regional da 8ª Região reclamação correcional em face do juízo da 7ª Vara de Trabalho de Belém. Em virtude da referida medida, Sua Excelência, o desembargador Walter Roberto Paro, o Corregedor Regional, deferiu apenas parcialmente a liminar pleiteada pela reclamada, ora impetrante, para suspender o andamento da reclamação trabalhista. Na decisão da Corregedoria Regional, datada de 23 de abril de 2018, Sua Excelência, o desembargador Walter Roberto, reconhece que esse colegiado, abro aspas, expressamente determinou a liberação do saldo remanescente em favor da requerente e que a decisão preferida pelo TST é anterior à convolução em penhora determinado pelo juízo da meritíssima 7ª Vara de Belém. Em 4 de maio de 2018, a impetrante novamente peticionou, informando na data de 30 de abril, o Corregedor Regional optou por manter a concessão em seu valor inicial nos autos da reclamação 0001.1742, dígito 24. Contudo, por falta de quórum, o julgamento do recurso ordinário atinente ao presente feito foi adiado em 8 de maio de 2018. Na sessão desse colegiado, dia 15 de maio de 2018, a ilustre relatora, ministra Adelaide Miranda Arantes, destacou o deferimento da tutela
de urgência, mas, diante da decisão de mérito proferida nos autos da reclamação 1742-24, encaminhou sua proposta no sentido de perda superveniente de interesse de agir da impetrante e denegação da segurança. O Ministério Público do Trabalho também opinou pelo desprovimento do recurso ordinário em razão da perda superveniente do interesse de agir. Opinou ainda pelo não atendimento dos pedidos de reiteração da liminar conferida pela SDI 2, porque considerou prejudicados esses pleitos. Considerou ainda que o descumprimento da liminar já é objeto de correção parcial no âmbito da Corregedoria Regional. Ainda na sessão do dia 15 de maio de 2018, os excelentíssimos ministros Alexandre de Souza Agra Belmonte, Douglas Alencar Rodrigues e Emanuel Pereira ponderaram sobre a peculiaridade da pretensão no caso. Articularam que os valores bloqueados são, na verdade, dos consorciados, que o descumprimento reiterado da decisão da SDI 2 não pode ser ignorado no presente caso, que, diante dessa circunstância excepcional, o óbice da súmula 414.3 do TST deveria ser superado e o recurso ordinário provido. Na sessão do dia 22 de maio de 2018, a nobre relatora apresentou voto no sentido de negar provimento ao recurso ordinário com fundamento na súmula 414.3 do TST. Os excelentíssimos o Alexandre, o Douglas, ministros Douglas e Emanuel divergiram da relatora. Não obstante os judiciosos fundamentos expostos pela divergência, peço vênia para acompanhar a relatora. Inicialmente, convém delimitar o objeto da ação mandamental e da própria matéria devolvida a esse colegiado pela interposição do recurso ordinário. O ato coator, contra o qual se volta o mandado de segurança, é um só, a decisão preferida nos autos da reclamação 1742, dígito 24, que, segundo a impetrante, é ilegal e configura abuso de poder. Considerando que a pretensão deduzida na ação mandamental foi indeferida pelo Tribunal de Origem, a questão foi devolvida a esse colegiado por meio de recurso ordinário. A extensão de tal devolutividade, porém, não ultrapassa o próprio pedido principal contido na petição inicial. Desse modo, tenho que a pretensão recursal da impetrante somente pode ser acolhida se for juridicamente possível também o acolhimento do pedido delineado na petição inicial pelas causas de pedir ali expostas. Não é possível o provimento do apelo e a concessão de segurança por outras causas, além daquelas enunciadas na petição inicial. Enfim, senhores ministros, senhor presidente, eu trago aqui jurisprudência e também concluo que a situação retratada no presente caso, sem dúvida, causa imenso desconforto e espanto desse colegiado. Ao que parece, nem mesmo a intervenção do corregedor regional foi capaz de assegurar o cumprimento de uma decisão da SDI 2, o que subverte a lógica processual segundo a qual cabe a cada órgão jurisdicional agir nos limites de sua competência. A ordem desse órgão jurisdicional foi de clareza meridiana, no sentido de determinar a liberação de R$ 3.552.444,88 nos autos da reclamação trabalhista número 1742-24. Entretanto, o tumulto processual ocasionado pelo triste episódio, com todas as vênias, não justifica que a SDI 2, agora, ao apreciar uma ação mandamental voltada contra um ato coator que não mais existe no mundo jurídico, conceda segurança. É que esse procedimento subverte a causa de pedir posta na presente ação, uma vez que a segurança estaria sendo concedida não pela ilegalidade ou abuso de poder contidos no ato coator, que deixou de existir e de produzir efeitos jurídicos, mas pelo tumulto e pela suposta insubordinação. Bom, senhores, e por essas razões aqui que eu estou expondo no voto, meu voto é convergente. Eu acompanho a relatora, que nega provimento ao recurso ordinário. Está bem. Eminente ministro Alexandre Ramos. Senhor presidente, senhores ministros e ministras, o caso realmente é peculiar e apertadíssima síntese
não fosse esse episódio quase de uma rebeldia do juízo de primeiro grau em cumprir a decisão em antecipação de tutela pelo colegiado dessa SDI 2, eu acompanharia a relatora, mas, de fato, ocorreram circunstâncias supervenientes ao processo e me parece que o julgamento deve contemplá-las no sentido de não deixar essa ponta solta e o descumprimento flagrante da decisão da SDI 2. Então, por esses fundamentos e por aqueles já expressados pelos excelentíssimos ministros que registraram divergência, eu peço vênia, excelentíssima relatora, ao voto vista da ministra Maria Helena e acompanho a divergência, presidente. Acompanha a divergência. Senhor presidente. Por não, ministra Adelaide, relatora. Tem a palavra, Vossa Excelência. Posso fazer um rápido esclarecimento? Só um rápido esclarecimento. Sim, tem a palavra. Vossa Excelência é a relatora. É que tem uma matéria que é relativa a um possível tumulto processual que é atribuído ao juiz do trabalho substituto, mas que é objeto de uma reclamação correicional. Foi o próprio corregedor regional, o desembargador Walter Roberto Faro, que determinou a permanência do valor que o juiz não é da execução, porque o processo não está na fase de execução, que o valor nesses autos foi liberado, o juiz liberou, cumprindo a determinação, e foi o juiz corregedor que determinou que o valor permanecesse para garantir um outro processo. Só esse esclarecimento. Essa é a afirmação de que tangenciaram ou descumpriram deliberadamente a decisão dessa E a matéria hoje é objeto de correção. Sim, está no voto. Então, ministro Lélio Bentes Corrêa. Agradeço, ministra Adelaide, o esclarecimento. Senhor presidente, como já ressaltado pelo ministro Alexandre Ramos, o caso é, de fato, peculiar. Em circunstâncias normais, não teria dúvida em acompanhar a eminente relatora quando afirma que os incidentes havidos na esfera de outro processo judicial não poderiam ser alcançados pela decisão proferida em sede de mandado de segurança neste processo, mas o fato é que esses incidentes interferem diretamente com o cumprimento da decisão emanada deste órgão julgador. E é exatamente no intuito de preservar a autoridade das decisões dessa instância, que é a instância superior no equacionamento das questões jurídicas trabalhistas, que penso que, excepcionalmente, nessa hipótese, seja pela vinculação já mencionada entre o ato de penhora no rosto dos autos e a execução neste processo, caracterizando, assim, a desconsideração, o desprestígio à decisão claramente proferida por essa SDI 2, seja pelo convencimento de que, na hipótese, esse valor sobre o qual incidiu a segunda penhora não pertence à empresa executada, e sim aos consorciados, e esse foi, aliás, o fundamento para a determinação da liberação do valor excedente. Eu estou pedindo a máxima vênia à eminente relatora e à ministra Maria Helena para acompanhar a divergência. Subscrevo integralmente as ponderações do ministro Lélio Bentes Corrêa e eu faço assim para subscrever a da divergência, pedindo a máxima vênia à nobre ministra relatora e à nobre ministra Malma, que negaram provimento. Eu também, como a divergência, dou provimento ao recurso ordinário para liberar o excesso de penhora e determinar a apuração do descumprimento da decisão anterior. Registra a presença ilustre do doutor Luciano Andrade Pinheiro, que patrocina a empresa recorrente. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou votar. Eu protesto pelo resultado de voto vencido. A eminente ministra Maria Helena Malma juntará voto vencido. A ministra Adelaide votará também voto vencido e redigirá o acórdão o nobre ministro, salvo engano, o ministro Alexandre Agra, né? Vossa Excelência que inaugurou a divergência. Tá bem. A secretaria encaminhará notas degravadas ao nobre ministro Alexandre Agra, que é designado redator para o acordo.
Pregou-se o próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 36, dígito 41 de 2015, em que são partes Roberto Venosa e Jorge Isanto de Toledo e outros. Tem a palavra o nobre ministro Emanuel Pereira. Muito obrigado, senhor presidente, senhores ministros e ministras. Aqui é uma ação rescisória interposta com fundamento nos incisos 3 e 8º do artigo 485 do CPC de 73, pretendendo rescindir decisão homologatória de acordo. Afirmou o autor que na ação trabalhista outorgou procuração adjudícia para a advogada, que, por sua vez, subestabeleceu sem reserva de poderes para outra e que, sem a sua ciência ou anuência, celebrou acordo trabalhista causando-lhe sérios prejuízos e que, além do valor exacerbado do acordo, aduz também que lhe foi atribuída responsabilidade pelo pagamento integral da dívida, enquanto o outro reclamado ficou limitado à responsabilização subsidiária da dívida da demanda. Na hipótese, senhor presidente, se a decisão rescindenda é homologatória de acordo, não há parte vencedora ou vencida, razão pela qual não é possível a sua desconstituição, calcada no inciso 3º do artigo 485 do CPC, que é dolo de parte vencedora em detrimento da vencida, pois constitui fundamento de rescindibilidade, que supõe solução jurisdicional para a lide nos termos da súmula 403/2 desta Corte. Verifica-se, conforme instrução nesta demanda, que a colheita de prova oral que o autor chegou a participar de reuniões em que foram discutidos os termos da liquidação da reclamação trabalhista proposta e que, além de participar efetivamente das tratativas, insistia pela solução conciliatória. Aliás, no próprio depoimento pessoal, há a garantia do autor desta demanda, ora recorrente, acerca da celebração do acordo. A prova dos autos, portanto, é hábil a demonstrar que o recorrente participou da negociação de acordo celebrado e que, durante as tratativas, era discutida sua responsabilidade patrimonial em relação ao objeto da negociação. Desta forma, senhor presidente, se houve equívoco na escolha do profissional que representou o reclamado na ação trabalhista, ação trabalhista originária da decisão rescindenda, o fato por si só não caracteriza vício de vontade e comportamento fraudulento por parte do reclamante. Frise-se ainda que não há sequer alegação do recorrente no sentido de que o reclamante tenha participado da fraude quanto ao acordo. Por esse fim, mera instauração de processo disciplinar na Ordem dos Advogados do Brasil não induz a conclusão diversa acerca da inviabilidade de desconstituição de decisão homologatória de acordo. Daí porque, senhor presidente, com essas razões, o voto segue no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Doutora Maria Tereza, que patrocina o recorrente, deseja sustentar? Sim, excelência, por favor. Boa tarde, senhor. Tem a palavra pelo tempo de 10 minutos. Ao contrário do quanto esposado pelo senhor ministro relator, com a devida vênia, nós entendemos que existem nos autos, os fatos estão devidamente comprovados. Isso, inclusive, foi salientado pelo procurador quando do julgamento TRT da 2ª Região, através dos depoimentos prestados pelos recorridos Jorge Zanto e Elcio Luiz Figueiredo, pelas testemunhas do juiz, doutora Flávia e doutora Débora. Ficou provado nos autos que o recorrente somente tomou conhecimento da composição quando teve o bloqueio de valores em sua conta corrente.
até porque se trata de valores elevados. O recorrente jamais assumiria um acordo nesses valores por conta própria, porque não era uma obrigação sua. Ademais, ele não efetuou nenhum dos pagamentos, tanto é que a própria doutora Flávia, em seu depoimento, reconhece que os pagamentos eram feitos pelo IDORT na sua conta corrente, e da sua conta corrente ela repassava para o reclamante. E isso, inclusive, está confessado pelo próprio senhor Elcio Figueiredo nas folhas 99 dos autos, e pela doutora Flávia, as folhas 100 dos autos. Entende o recorrente que há vício, que há simulação, tanto assim que a própria Ordem dos Advogados do Brasil, da secção de São Paulo, determinou a instauração de inquérito disciplinar contra as duas advogadas. Por esses motivos, e por tudo que dos autos consta, em especial o parecer do Ministério Público do Trabalho de São Paulo, é que espera e requer o provimento do recurso ordinário com a rescisão da sentença que homologou o acordo. Doutor Rude, terminou, doutora? Terminei. O doutor Rude está ao seu lado. Sim, doutor. Gostaria de falar ao microfone também. Doutor Rude, Vossa Excelência aguarda o desfecho. Se houver divergência, lhe darei a palavra. Ok, muito obrigado. Está bem? Aguardarei. Eminente ministro relator. Senhor presidente, em benefício do tempo, estou mantendo o voto. Senhoras e senhores ministros, divergência? Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto de Sua Excelência, o ministro relator, anotando também a presença do doutor Rude Alberto Júnior, que patrocina o recorrido. Apregou-se o próximo. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO 392, dígito 91, de 2011, em que é relatora a excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário da litisconsorte passiva necessária, rejeitar a preliminar de nulidade do acordo do TRT por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, negar-lhe provimento. E conhecer do recurso ordinário do impetrante e, no mérito, negar-lhe provimento. Houve sustentação oral. Eminente ministro Renato Paiva, tem a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por José Neiva Eulário contra a decisão proferida pelo juiz da 12ª Vara do Trabalho de Salvador, que nos autos da reclamação trabalhista aqui identificada não conheceu da exceção de pré-executividade do ora impetrante pela ocorrência de preclusão consumativa. A liminar foi deferida para determinar que a autoridade coatora se manifesta a respeito dos erros materiais apontados pelo impetrante na liquidação, especialmente no que concerne aos períodos de modificação da moeda brasileira e sobre parcela prevista em normas coletivas, cuja liquidação foi remetida para a via articulada. Na mesma decisão, suspendeu-se a liberação do crédito ao exequente até o julgamento definitivo do mandado de segurança. Posteriormente, o Tribunal Regional confirmou a liminar e concedeu parcialmente a segurança. Interpostos recursos ordinários pelo impetrante e pela litisconsorte, e incluído o feito em pauta de julgamento na sessão de 17 de 4 de 2018, Sua Excelência a ministra relatora votou pelo desprovimento de ambos os apelos, salientando a necessidade de mitigação da OJ 92 e da SDI2 desta Corte. Pedi vista regimental para melhor compreensão da controvérsia, especialmente para verificar a possibilidade de mitigação da OJ 92 desta Corte. Trago aqui os fundamentos do acórdão regional, no meu voto, e prossigo. Conforme salientado, o pedido de vista regimental foi motivado pelas razões já expostas anteriormente. Por conseguinte, passo a análise da questão concernente ao cabimento do mandado de segurança, ao qual também foi levantada no recurso ordinário da litisconsórcio passiva necessária. A jurisprudência da STI2 desta Corte admite mitigação da OJ 92 em casos excepcionais ou teratológicos, quando constatado o risco de lesão irreparável à parte, ou ainda na hipótese em que a via processual disponível
não seja suficiente para evitar o dano ocasionado pela decisão impugnada. Consoante se depreende dos autos, o mandado de segurança foi impetrado contra a decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade, na qual a parte, ora impetrante, indicou graves erros de cálculo na conta de liquidação articulada, os quais ocasionaram um aumento substancial no valor da execução, cujo montante homologado no ano de 2002 ultrapassava R$ 9 milhões, conforme verificado pelo documento de folhas. Ressalte-se ainda que o equívoco na elaboração dos cálculos foi constatado de forma demasiadamente simples pelo Tribunal Regional ao analisar o presente mandado de segurança, o que caracteriza, por consequência, hipótese típica de erro material sanável de ofício e suscetível de regularização em qualquer momento processual. No particular, o Tribunal Regional consignou expressamente que, aspas, a hipótese dos autos não exige dilação probatória por meio de prova pericial, já que a simples análise dos cálculos permitiu constatar a necessidade de que fossem apreciadas algumas impugnações lançadas na exceção de pré-executividade, inclusive sendo exemplificadas algumas incorreções que ensejavam a manifestação do juízo. Fecho aspas. No mesmo sentido, asseverou-se que, aspas, a simples verificação dos cálculos permite constatar o grave erro, pois, sem que tivesse havido qualquer alteração nos valores relativos às parcelas principais, o valor atualizado variou de um mês para outro 86,744%, quando o índice de inflação nessa mesma época foi da ordem de 4,77%, IPCA, segundo os dados do IBGE. E somente esse erro provocou a elevação da dívida de R$ 449 em fevereiro de 1986 para a estratosférica quantia de R$ 389.482,15, devida no mês de março, o que se repetiu nos 8 meses subsequentes, sem que tivesse havido, repito, qualquer modificação nas parcelas a serem atualizadas. No que tange à exceção de pré-executividade, cujo não conhecimento constitui a decisão impugnada, deve-se destacar as assertivas, segundo as quais, aspas, é importante assinalar, portanto, que a exceção de pré-executividade foi concebida pela doutrina para atender a situações verdadeiramente excepcionais e que a hipótese dos autos, a exceção de pré-executividade, foi oferecida após a penhora de bens pelo executado, revolvendo as matérias assabarcadas pela coisa julgada, a aplicação de normas coletivas, a formação do título judicial, sua exigibilidade, além do próprio procedimento executório. Tais argumentos não poderiam ser enfrentados pela via utilizada, não há dúvidas. Pode parecer estranho a possibilidade de cabimento de exceção de pré-executividade no curso da execução, mas outro caminho não resta ao impetrante. Isto porque, naquela oportunidade, foram apontados graves erros de cálculos no tocante à conversão monetária que teria superestimado o valor do crédito do litisconsorte. Tais fundamentos são renovados na presente ação mandamental, cuja análise se impõe porque, a casos existentes, maculam a coisa julgada diante do fato de cumprimento da sentença exequenda, pressupor o atendimento da pretensão na forma prevista na norma jurídica que ampara e não autoriza o enriquecimento sem causa. Fecho aspas. Tem-se ainda a circunstância de que, aspas, a autoridade coatora não conheceu da exceção de pré-executividade e não aplicou o procedimento da impugnação aos cálculos previsto no artigo 879, parágrafo 2º da CLT, o que inviabilizaria o exercício do seu amplo direito de defesa do contraditório
na medida em que a liquidação já superou a cifra de R$ 9 milhões, quantia encontrada após a conversão da forma de liquidação de cálculos para articulada, determinada em decisão proferida em sede de embargos de execução. Fecho aspas. E aqui eu trago mais algumas considerações e prossigo. Deve-se ainda salientar que as questões invocadas no presente mandado de segurança estão estritamente relacionadas ao direito líquido e certo da executada de obter a manifestação jurisdicional a respeito dos equívocos apontados nos cálculos de liquidação articulados e não das matérias que formaram o título executivo e constituíram a res judicata. Justamente em razão de tais circunstâncias, consta do acórdão recorrido as assertivas de que, aspas, não se trata de volver o mérito relativamente aos cálculos em sede de mandado de segurança, o que, em princípio, não se mostraria cabível, mas viabilizar o exercício do contraditório na execução diante da necessidade de garantia para que possam ser impugnados. No caso, a matéria foi apontada pela parte, mas sobre ela não houve qualquer pronunciamento do juízo, em expressa violação aos princípios do contraditório e devido processo legal, além de afronta ao direito líquido e certo do executado em ter a liquidação apurada de maneira correta nos limites da coisa julgada. Fecho aspas. Eu prossigo. Além disso, os equívocos verificados na elaboração dos cálculos não se limitaram aos erros relacionados à conversão da moeda, sendo ainda constatada a inserção de parcelas que deveriam ser justificadas por meio de documentos que sequer foram juntados aos autos. Portanto, sob qualquer prisma que se analise a questão, constate-se estar diante de uma situação excepcional que permite a mitigação da incidência da orientação jurisprudencial 92 da STI2 para o fim de admitir o cabimento do mandado de segurança. Cito aqui precedente nesta linha do ministro Douglas Alencar Rodrigues, de 2016, desta própria sessão, também do ministro Caputo Bastos, também de 2016, desta sessão. Portanto, diante das singularidades do caso ora analisado, é certa a possibilidade de mitigação das diretrizes da OJ 92 para o fim de admitir o cabimento do presente mandamos. E no mérito, senhor presidente e senhores ministros, na linha do voto de sua excelência ministra relatora, acompanho para negar provimento ao recurso ordinário da litisconsórcio passiva necessário. Acompanho integralmente o voto de sua excelência ministra relatora. Igualmente quanto o do impetrante, né? São dois... Penso que Vossa Excelência... Sim, exatamente. Ambos, nega provimento a ambos. Bom, até agora não há divergência, essa foi vista regimental, e indago se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado do julgamento, nos termos do voto de sua excelência, a nobre ministra relatora, e registro a presença ilustre do doutor Fernando Brandão Filho, obrigado, que patrocina o recorrente. José Neiva Eulálio. Gostaria de juntar a declaração de voto convergente. O ministro Renato Paiva juntará voto convergente. Prego isso próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 101.692, dígito 34, de 2016, em que são partes Omite Serviços de Saúde LTDA, José Carlos de Castelo Branco Pires de Sá. Impedido, excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Correia. Tem a palavra a nobre ministra relatora. Senhor presidente, aqui trata-se de recurso ordinário interposto contra acordo proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que concedeu a segurança pleiteada.
Foram apresentadas as contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso ordinário. O objetivo do mandado de segurança é impugnar a decisão proferida na reclamação trabalhista de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegrar o reclamante ao emprego. Contudo, a superveniência da sentença nos autos originários faz perder o objeto. Súmula 414, recurso ordinário conhecido e não provido. Doutor Ronaldo. Senhor presidente, com procuração dos autos pela empresa recorrente, com todas as vênias, quer me parecer que a conclusão do voto nobre da relatora nos parece equivocado. No caso da superveniência da sentença, nos termos da súmula 414, inciso 3º, a conclusão seria a extinção do mandado de segurança sem julgamento de mérito, porque, negando o provimento ao recurso ordinário, como conclui a nobre relatora, fica mantida o acórdão do TRT de origem que concedeu a segurança ao reclamante. Essa é a primeira questão que eu coloco aqui para a apreciação de Vossas Excelências. Quer nos parecer que a conclusão da súmula, quando sobrevém uma sentença na reclamação trabalhista principal, e aqui desde logo destaco que a sentença foi de improcedência do pedido, a conclusão da súmula quer nos parecer que nos leva à extinção do mandado de segurança sem julgamento de mérito. E não negar provimento ao recurso ordinário, porque, nesse caso em particular, fica mantido o acórdão do TRT que concedeu a segurança ao reclamante. Essa é a primeira questão. Ultrapassada essa questão, senhor presidente, há uma preliminar trazida uma outra preliminar trazida de extinção do mandado de segurança sem julgamento de mérito por ausência de peças essenciais. E aqui explico a Vossa Excelência o que aconteceu. Ajuizada a reclamação trabalhista contra a empresa ora recorrente, o reclamante alegou que tinha sido demitido de forma discriminatória porque era portador de câncer. A juíza de primeira instância, tendo em vista a total ausência de instrução e de provas que a convencesse para tanto, nega o pedido de antecipação de tutela. O que faz o reclamante? Faz uma nova petição pedindo a reconsideração do primeiro pedido que já tinha sido negado. A nobre juíza de primeira instância novamente nega o pedido de reconsideração. E aí é que vem o mandado de segurança. O mandado de segurança não ataca o pedido de indeferimento. O mandado de segurança ataca o pedido que negou a reconsideração. E aí o mandamos, impetrado pelo reclamante, não traz a inicial da reclamação trabalhista e não traz o pedido originário de negativa da antecipação de tutela. Quer nos parecer que são peças essenciais para se apreciar o mandado de segurança. Como é que nós podemos, Vossas Excelências podem analisar se a antecipação de tutela foi bem ou mal indeferida, se não se sabe os argumentos da inicial da reclamação trabalhista? Não se sabe nem qual foi o pedido da reclamação trabalhista. Como é que isso pode ser apreciado nesta colêgia da Corte sem esses elementos? O ato apontado como coator é de negativa de um pedido de reconsideração. Não se tem a primeira decisão de indeferimento. A segunda decisão limitou-se a manter a primeira, que não se sabe no mandado de segurança quais foram os fundamentos, porque o reclamante impetrante não trouxe a primeira decisão aos autos. Ultrapassada essa preliminar, senhor presidente e senhores ministros, posteriormente, já a impetração do mandamos, na reclamação trabalhista foi efetivamente realizada a instrução do processo, foi realizada a perícia médica no reclamante e concluiu-se que o reclamante não tem câncer. E, por isso, veio a sentença de improcedência que, voltando ao começo, quer nos parecer, gera a perda do objeto
e a extinção do mandado de segurança sem julgamento de mérito. Foi juntado nos autos como documento novo, porque, repita-se, a perícia judicial só veio após o recurso ordinário já estar nessa corte, foi juntado como um documento novo, mostrando efetivamente que o reclamante não tinha a doença apontada na inicial. Então, por qualquer uma das razões aqui expostas, espera a empresa recorrente o acolhimento de qualquer uma das preliminares para extinguir o mandado de segurança sem resolução de mérito ou, em assim não entendendo, o provimento para reformar o acórdão regional e denegar a segurança. É o que se requer. Muito obrigado. Presidente relatora. Senhor presidente, aqui eu estou aplicando a súmula 414, item 3, que diz exatamente: a superveniência da sentença nos autos ordinários faz perder o objeto do mandado de segurança que impugnava a concessão da tutela antecipada ao liminar. Trago aqui precedentes. O que se busca no presente mandado de segurança é impugnar a decisão proferida na reclamação trabalhista número 101.737, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Como foi proferida e publicada em 26 de abril de 2018, sentença na reclamação trabalhista, cujo mandado de segurança ataca. Então, eu mantenho minha posição aqui, no sentido de negar provimento ao recurso ordinário por perda de objeto. Eu penso que não é caso de extinção do mandado de segurança. O que nós estamos aqui a examinar é o recurso ordinário. Está bem. Então, indago se há alguma divergência. Ministro Renato. É só ressaltar que, Sua Excelência, no parte final da emenda, diz expressamente segurança denegada nos termos do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 2016 de 2009. Então, está afirmando a denegação da segurança, não é isso? Ministro Douglas. Senhor presidente, de maneira muito breve, eu entendi perfeitamente o que foi levantado da tribuna, o que parece ou que sugere a existência de uma situação de antagonismo insuperável na medida em que a segurança foi concedida e, com isso, determinada reintegração do trabalhador, sob o pressuposto de uma dispensa discriminatória, sobrevém a sentença de improcedência dessa pretensão. E o ilustre advogado pondera que o acórdão regional no mandado de segurança que concedeu a retomada do contrato teria sido impactado supervenientemente pela sentença de improcedência. Mas quer me parecer, como já disse a eminente relatora, que esse fato, superveniência da sentença, faz, de fato, ou impõe realmente a denegação da segurança, essa terminologia é a técnica da Lei 12.016, ainda que em razão da perda superveniente do interesse de agir na ação mandamental. Mas os efeitos que decorrem da improcedência em relação à retomada do contrato escapam do âmbito de cognição deste mandado de segurança. Lá no mundo da vida, empregado e empregador podem se resolver como bem entenderem, na medida em que desapareceu o comando judicial que ensejaria a retomada do contrato. Acompanhe a eminente relatora. A expressão anterior retratava melhor, né, a solução. Em todo caso, essa é a lei, né? E, não havendo divergência, eu proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pela nobre ministra Maria Helena Malma, relatora. Apregou-se o próximo. Retorno de vista regimental, concedido ao excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 901, dígito 98, de 2017, em que relator o excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e no mérito negar-lhe provimento. Não houve sustentação oral. Tem a palavra o nobre ministro Emanuel Pereira, relator. Ministro Agra, presidente, que é o vistor. Desculpe, é o ministro Alexandre Agra que tem a palavra. Perdoe, ministro Alexandre. Presidente, senhores ministros, trata-se de mandado de segurança. Discute-se aqui a eventual existência de ato coator que rejeita exceção de pré-executividade. É o caso da orientação jurisprudencial número 92 desta subseção. Eu pedi vista, senhor presidente, para melhor compreensão do tema,
situação parecida com a que o ministro Renato relatou, em que, em razão de decisão do juízo da execução, que determinou a inclusão no polo passivo da lide da hora impetrante, por entender pertencer ao mesmo grupo econômico da empresa executada, o impetrante, então, ajuizou a objeção de pré-executividade, sustentando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, ao argumento de que não integra o grupo econômico empresarial das executadas. A exceção foi julgada pela decisão de Folhas, em 23 de 3 de março de 2017, por meio de minuciosa análise, confirmando essa decisão a existência de grupo econômico pelas razões que aqui reproduzo e que irei poupá-los da leitura. Em face dessa decisão, que o ora agravante impetrou, então, o mandado de segurança. Sustenta o cabimento da medida ante a ausência de recurso próprio da decisão que julga exceção de pré-executividade. Quanto ao mérito, renova as teses sustentadas na exceção de pré-executividade de que a inclusão direta na fase de execução viola o artigo 513, parágrafo 5º do CPC de 2015, que a declaração de grupo econômico com base na identidade de sócios viola o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT e sua respectiva interpretação dada pela SDI 1 desta Corte, que exige, para a caracterização do grupo, a relação de hierarquia e não apenas a mera identidade de sócios ou relação de coordenação interempresarial. Eu, aqui no caso, remonto à antiga interpretação, e o caso é anterior a a mudança da lei pela reforma. A controvérsia, no caso, restringe-se, então, à aferição de ilegalidade ou abusividade na decisão que rejeita a exceção de pré-executividade a justificar a mitigação da OJ 92. A exceção de pré-executividade, como sabido, não encontrava previsão no Código de Processo Civil de 73, tampouco na legislação processual do trabalho. No entanto, sua posição vem sendo admitida pela doutrina e pela jurisprudência, inclusive da Corte deste tribunal, a salvaguardar o direito daquele que, incidentalmente, quer alegar determinado vício calcado em matéria de ordem pública, principalmente aquela que puder levar à nulidade do processo da execução. O CPC de 2015 consagra a praxe da medida no processo civil e que se estendeu ao processo do trabalho. O artigo 803 do novo do Código é expresso nesse sentido. E não existe, no entanto, previsão de recurso da decisão que aprecia a exceção. Na medida em que se revela um instrumento que objetiva prevenir nulidades, a exceção de pré-executividade pode se revelar um instrumento bastante útil ao processo do trabalho, mas tão somente se manejada nos estritos limites em que proposta, ou seja, para discutir matérias de ordem pública. Caso contrário, representa um instrumento tão somente de postergação de discussão a ser travada por meio dos embargos à execução ou dos embargos de terceiros e posteriores e posterior agravo de petição nos termos da legislação processual trabalhista. E aqui, no caso, sem a garantia do juízo. No caso em análise, a hora impetrante optou por sustentar a sua ilegitimidade de parte por meio de exceção de pré-executividade, que foi admitida e rejeitada por decisão amplamente fundamentada e que eu destaco aqui no voto. As razões dão suporte ao presente mandado as razões que dão suporte ao presente mandado de segurança se limitam a reproduzir a mesma argumentação que ensejou a oposição da exceção de pré-executividade, e elas não apontam objetivamente ilegalidade ou abusividade oriunda dessa decisão a justificar a impetração do presente mandamos, evidenciando a sua utilização meramente como sucedâneo recursal. Importante sempre ter presente que o processo de trabalho rege pelos princípios, etc., mas não vejo, senhor presidente, aqui abusividade ou ilegalidade que possam ensejar a mitigação da OJ número 92 desta SDI 2. E com esses fundamentos, então, eu convirjo com o excelentíssimo ministro relator
para conhecer do recurso ordinário, mas, no mérito, negar-lhe provimento. Negar provimento. Senhoras e senhores ministros, alguma divergência? Ministro Douglas. Senhor presidente, apenas gostaria de justificar a origem desse debate que levou o ministro Alexandre Agra a solicitar a vista regimental. São vários casos. Pois não, ministro Douglas. São vários casos, presidente, que estão chegando a essa subseção, e um deles, em particular, envolvia um dos sócios de uma dessas várias empresas que estão sendo chamadas a adimplir a execução. E, naquele caso, em particular, o que se observou é que não havia sido deflagrado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é aplicável ao processo de trabalho desde o advento do Código de Processo Civil de 2015. Naquele caso, também, a decisão judicial que determinou a apreensão de patrimônio do sócio foi absolutamente órfã de fundamentação. Então, naquele específico caso, nós defendemos o cabimento do mandado de segurança numa situação excepcional. Aqui, como pontua o eminente relator e o ministro Alexandre Agra, nós estamos diante de uma tentativa de utilização do mandado de segurança como sucedâneo do agravo de petição, que sequer é cabível, inclusive porque a decisão que rejeita assume feição interlocutória. Estou acompanhando o eminente relator com as achegas do ministro Alexandre. Doutora, a senhora pediu a palavra? Sim, ministro, porque não houve sustentação Vossa Excelência oral. deseja sustentar? Sim. Tem procuração nos autos? Antes dos votos, sim. Tem a palavra. Muito obrigada. Excelentíssimo senhor presidente, senhores ministros, eu volto a essa tribuna, embora já tenha essa egrégia corte apreciado anteriormente casos semelhantes, citados como jurisprudência inclusive. Importante destacar, excelências, um específico ponto. Houve mudança na legislação processual. Eu queria relembrar aqui até uma passagem do que disse, então, presidindo o ministro Renato, na última sessão. Ele nos contou uma história, uma consulta de que a Ana Matra teria feito a corregedoria sobre a Instrução Normativa 39, e ele alertava, em sua resposta, de que o descumprimento de matéria processual, eu abro aspas para citá-lo, o descumprimento de matéria processual importará a longo prazo na declaração de nulidade do processo com retorno dos autos ao juízo de primeiro grau. Excelências, o Código de Processo Civil mudou. O advento do artigo 513, parágrafo 5º do CPC, trata do não cumprimento de sentença contra coobrigados ou corresponsáveis que não participaram do processo na fase de conhecimento. Há uma modificação na legislação que precisa ser levada em conta pela jurisprudência. Eu peço vênias pela minha indignação, porque a jurisprudência precisa evoluir, não é verdade? De acordo com o que a legislação também faz, evoluir. O Código de Processo Civil trouxe à tônica, mais do que nunca, entre nós, a ampla defesa, o contraditório como princípios. E é o que não está acontecendo. A empresa é chamada a integrar o polo passivo na fase de execução e não pode sequer suscitar as suas razões, não participou do processo de conhecimento. O cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado, do corresponsável, que não tiver participado da fase de conhecimento. Isso precisa ser analisado por essa corte, uma vez que o CPC entrou em vigor. Vigia até 2003 a súmula 205, que foi cancelada. Com esse cancelamento, em 2003, consolidou-se o entendimento de que empresas supostamente formadoras de grupo econômico poderiam vir a ser incluídas na fase de execução, ainda que não constem da sentença condenatória. Há uma situação, ministros,
uma situação jurídica nova, que torna necessária a revisão da jurisprudência trabalhista, em torno da necessidade ou não de instauração do processo de conhecimento. Não seria o caso, Excelências, da sua imediata aplicação, já que, para a desconsideração da personalidade jurídica, que visa, em suma, a mesma coisa, já se exige a instauração de um incidente específico? Por que não dar vigência a esse dispositivo do novo Código de Processo Civil? Quanto ao cabimento do mandado de segurança, veja que a questão levantada aqui é estritamente de direito, Excelências, não exigindo nenhuma dilação probatória. A origem deu-se por meio de uma exceção de pré-executividade, onde a impetrante alegou esse novo dispositivo processual civil. A exceção foi rejeitada, mas como prosseguir, Excelências? Como admitir o prosseguimento de uma execução quando há uma questão jurídica prejudicial à própria inclusão da impetrante no processo? Aventou-se aqui também a interposição de agravo de petição diretamente contra a decisão que não acolheu a exceção de pré-executividade. Essa possibilidade esbarra em duas questões. Não cabe agravo de petição, segundo a firme jurisprudência desse TST, contra a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade. E o Tribunal, e número 2, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região possui orientação jurisprudencial que não admite o agravo de petição em tais casos. É OJ, é XSE 26. Vou pedir vênias para ler para os senhores. Agravo de petição, hipótese de cabimento. Cabe agravo de petição de decisão que acolhe a exceção de pré-executividade ou que não admite. Não cabe da decisão que a rejeita, por possuir natureza interlocutória que não comporta recurso imediato. Insiste a impetrante na via do agravo de petição. Se insistisse a impetrante na via do agravo de petição, a fim de discutir a matéria, a questão prejudicial, o destino seria a não admissibilidade do recurso na origem. E, inadmitido o recurso na origem, caberia agravo de instrumento, o qual, em vista da orientação jurisprudencial que eu referi, seria desprovido. Como não cabe recurso de revista contra acórdão proferido em agravo de instrumentos, seria o fim da linha para a impetrante. Não havendo via adequada, sobrevém o mandado de segurança, como via própria. Data máxima vênia, volto a frisar. O próprio TST admite o não enquadramento de situações excepcionais na previsão da OJ 92, dessa SDI 2, quando o diferimento for passível de causar prejuízos à parte. Essa ação tem hoje o vultoso valor em torno de R$600 mil. Tem 1 minuto para concluir, doutora. Pois bem, Excelências, eu volto a sustentar, a repetir, que houve uma mudança legislativa. A legislação processual foi alterada e cabe a essa egrégia corte rever a sua jurisprudência nesse aspecto. É o que eu venho pregando e pedindo. Muito obrigada. Doutor Alexandre, concedo a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, indago a Vossa Excelência, até para otimizar o tempo, se não houver divergência, você poderia aguardar? Tá bem, haver divergência, fica assegurada a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, Vossa Excelência. Senhoras e senhores ministros, alguma dúvida, divergência? Senhor presidente. Pois não, ministro Renato. Como eu fui referido à tribuna, quero deixar claro o meu posicionamento. Eu me referi, na sessão anterior, ou 2 sessões atrás, exatamente a hipótese informada pelo ministro Douglas. É a hipótese de desconsideração da pessoa jurídica, que, nos termos do artigo 6º da Instituição Normativa do TST,
foi recepcionada para o processo do trabalho. Essa norma do Código de Processo Civil. Não me recordo de ter ocorrido o mesmo com o dispositivo processual referido à tribuna em relação à questão de um grupo de empresa. Então, primeiro fazer esse esclarecimento, a hipótese que se discute hoje é completamente diferente da hipótese que deu origem à minha observação, não é? Em segundo lugar, a nossa jurisprudência é tranquila, que a questão de grupo econômico, me parece que é esta a hipótese dos autos, ela tem que ser discutida através de embargos de terceiro ou embargos de execução. Não é matéria de pré-executividade. De modo que, com esses fundamentos, eu acompanho integralmente o voto de Sua Excelência, ministro relator. Então, proclamo que a decisão é unânime nos termos do voto proferido pelo nobre ministro relator Emanuel Pereira, registrando a presença ilustre do doutor Alexandre de Souza Lindoso e, evidentemente, da doutora Adriana, que proferiu a sustentação. Pregou-se o próximo. Senhor presidente. Ou não? Da tribuna. Ou não, doutora? Pela ordem, eu não sou o próximo, mas eu gostaria já, pedindo mil desculpas para os colegas, para os ministros presentes, é que eu sou do Rio de Janeiro e o meu voo é daqui a 2 horas. Eu já estive na sessão por 3 ocasiões e o nosso processo foi adiado. Doutora, eu não vou permitir o adiantamento. Vou aguardar. Vossa Excelência só pediu a preferência quando chegou aqui a tempo regimental. Mas é porque no meu caso, não, desculpa, porque no meu caso é uma sustentação oral. oral. No horário regimental. Vossa Excelência não pediu fora do horário, mas foi a última. Vamos aguardar o andar. Porque a agenda de Vossa Excelência não coincidiu com a nossa. Apregou-se o próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 21754, dígito 06 de 2016, em que são partes Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica e João Anderson Corte Real. Tem a palavra nobre ministra Adelaide Arantes. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário, mandato de segurança, ato coator que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, reintegração no emprego, dispensa massiva, indicativa de discriminação em razão da idade, ofensa ao direito líquido e certo do impetrante. No caso em análise, o mandado de segurança impugna ato que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, no qual visava a reintegração do reclamante no emprego. O regional, ao conceder a segurança, consignou que era incontroverso o fato de um impetrante ter sido dispensado em razão de estar aposentado junto ao regime geral da Previdência Social. É concebível entender, pela configuração da probabilidade do direito em exame perfunctório, evidenciada pela ocorrência de dispensa massiva, indicativa de discriminação em razão da idade. Correto, portanto, o entendimento da Corte de Origem, que levou em conta a presença dos requisitos da verossimilhança e do dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015. Assim, restou plenamente justificada e respaldada pelo ordenamento jurídico. Eu trago no meu voto precedentes, conheço do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento. É o meu voto. Provimento. Doutora Renata. Excelência, apenas o registro da presença, se mantido o voto da ministra relatora. Registre a presença ilustre da doutora Renata Alvarenga Fleury. Muito prazer. E, senhoras e senhores ministros, divergência? Dúvida? Não havendo divergência, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto da Sua Excelência, a ministra relatora. Apregou-se o próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 47.400, dígito 58 de 2008, em que são partes Ruse Bittencourt, Ismar Mionoto e Serviço Social da Indústria, SESI. Esse é o... sim. 47.400. Eminente ministro Douglas, tem a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, em benefício do tempo e tendo em conta a circunstância de que a parte presente que ocupa a tribuna é a recorrente, que parece experimentar sucesso no meu voto, eu vou me limitar a ler o dispositivo e, se for necessário, acolho os declaratórios opostos da tribuna.
Estou votando, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, no sentido de conhecer, em parte, do recurso ordinário, não fazendo em relação à alegação de violação do artigo 7º, inciso 1 da Constituição, e 49, inciso 1, a linha B da Lei 8.213, por configurada inovação aos limites da LIDE. Estou votando no sentido de prover o recurso ordinário para rescindir parcialmente a coisa julgada formada no processo originário, determinando o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que o órgão prolator dos acórdãos rescindendos examine os pedidos de equiparação salarial, horas extras e reflexos, diferenças de aviso prévio, FGTS, tal como formulados na ação matriz. Inverte-se os ônus da sucumbência e ficam arbitrados valor à causa no importe de 10%. Ficam arbitrados honorários sobre o valor à causa no importe de 10%. É esse o voto, presidente. Doutora Heloísa, eu já mandei registrar a presença de Vossa Excelência, preliminarmente. Sim, Excelência. Senhoras e senhores ministros, dúvida, divergência? Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto de Sua Excelência, ministro Douglas Alencar. Pregou-se o próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Ramos, processo RO 1.3.594, dígito 67, de 2016, em que são partes Crescera Finance Management Company e Carlos Leslie Hazel. Eminente ministro Alexandre Ramos. Senhor presidente, senhores ministros, aqui é recurso ordinário, tempestivo, mas não houve o recolhimento das custas. O mérito do recurso trata exatamente da concessão de gratuidade, e por isso, senhor presidente, eu vou direto a este ponto, porque é o mérito do recurso. Eu estou entendendo aqui que não houve comprovação cabal das condições para a concessão de gratuidade de justiça para a pessoa jurídica, e estou negando provimento ao recurso. Em síntese, Excelência, esse é o voto e fico à disposição, se for necessário, para maiores esclarecimentos. Está bem, ministro Alexandre. Doutora Renata Costa. Peço registro de presença, Excelência. Procuração nos autos. Registre a presença ilustre da doutora Renata Costa, que patrocina a recorrente, e indago se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre ministro Alexandre Ramos. Pregou-se o próximo. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 1012, dígito 82 de 2013, em que é relator o excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e no mérito negar-lhe provimento. Não houve sustentação oral. Tem a palavra nobre ministro Alexandre Agra. Senhor presidente, este sim, não há aquela questão da desconsideração, é irmão gêmeo dos que foram julgados, eu estou convergindo com o relator. Está convergindo com o relator, negando o provimento ao recurso ordinário. Senhoras e senhores ministros, o ministro Renato está de acordo, eu também. Então, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre ministro Emanuel Pereira, decisão unânime, registrando a presença ilustre da doutora Adriana Mendonça. Pregou-se o próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 1.583, dígito 30 de 2016, em que são partes Cleomenes Parente da Silva Filho e Banco Santander Brasil S.A. Tem a palavra o ministro Douglas. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, recurso ordinário em ação rescisória, pretensão de desconstituição da coisa julgada com fundamento no inciso 5 do artigo 485 do Código de 73, tese de afronta à súmula 124 desta Corte, a qual incide o óbice da OJ 25 desta subseção. Segundo tema, violação dos artigos 62, inciso 1, 224, parágrafo 2º, ambos da CLT. Aqui incide o óbice da súmula 410 desta Corte, de sorte tal que, em síntese, presidente, eu estou votando no sentido de conhecer e desprover o recurso ordinário. Doutor Eli. Presidente, mantido o voto, apenas o registro da presença. Registre a presença ilustre do doutor Eli, que patrocina o banco recorrido. Senhoras e senhores ministros, divergência? Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre ministro Douglas, relator. Apregou-se o próximo.
Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo reexame necessário RO 884, de 55 de 2015, em que é relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e do reexame necessário para julgar extinto o processo sem julgamento do mérito. Os excelentíssimos senhores ministros Vieira de Mello Filho e Alberto Bresciani votaram no sentido de negar provimento ao reexame necessário e ao recurso ordinário. Não participam deste julgamento, excelentíssimos senhores ministros Alexandre Agra Belmonte e Alexandre Ramos. Tem a palavra o nobre ministro Renato. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de recurso ordinário interposto pela União contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que concedeu parcialmente a segurança para suspender as recomendações do ofício 254/2014. Sua Excelência a ministra relatora votou pela extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, pela inadequação da via eleita, ao fundamento de que a insurgência do impetrante volta-se contra ato administrativo meramente opinativo, amparado pela Resolução 138 e 193 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e sobre o qual não há qualquer efeito vinculante em relação aos atos a serem praticados pelos demais órgãos judicantes vinculados àquele tribunal regional. Colaciona precedentes do STJ para fundamentar o entendimento segundo o qual a emissão de parecer tem natureza meramente opinativa, sem conteúdo decisório ou executório, e desta forma não pode ser objeto de mandado de segurança. Levado o processo a julgamento, na sessão de 21 de 11 de 2017, Sua Excelência, ministro Luiz Felipe de Vieira de Mello Filho, abriu divergência em relação ao voto de Sua Excelência, ministra relatora. Inicialmente, sustenta o cabimento do mandado de segurança, afirmando ser pacífica a jurisprudência da STI2 sobre o cabimento do mandamos contra atos que se afigurem abusivos ou teratológicos, mesmo diante da existência de medida processual específica para combatê-los. Afirma ainda que o relatório da Seção de Pesquisa Patrimonial do Núcleo de Centralização de Execução do TRT da Primeira Região tem presunção de legitimidade e produz efeitos concretos, possibilitando a penhora de numerários em conta bancária do impetrante, em processos dos quais não é parte, sendo evidente a ocorrência de lesão patrimonial, cuja reparação não pode ser postergada ao julgamento de eventuais embargos à execução ou de terceiros. Afirma que, aspas, o ato impugnado extrapola os limites de atuação previstos na Resolução 138 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e afigura-se abusivo por violar direito líquido e certo da impetrante ao contraditório e ao devido processo legal. Fecho aspas. Sua Excelência, o ministro Alberto Luiz Bresciani, acompanhou a divergência, sustentando que, embora o referido relatório utilize o verbo sugerir, aspas, na verdade, lançou um iter a ser observado pelas varas onde fluam execuções contra a impetrante. Fecho aspas. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, pelo acórdão proferido pelo órgão especial, concedeu parcialmente a segurança. E aqui eu transcrevo a decisão que ora se ataca. E prossigo. Consta da petição inicial que, aspas, o presente remédio constitucional pretende atacar ato da Seção de Pesquisa Patrimonial, estrutura integrante da CAEP, especificamente o ofício número tal, o qual contém erros de concepção, além de equívocos materiais que, se não coibidos, poderão gerar sérios prejuízos à impetrante e a terceiros alheios às ações judiciais, tendo sido remetido às varas do trabalho do Rio de Janeiro em flagrante violação do direito líquido e certo do impetrante. Fecho aspas. Portanto, o presente mandado de segurança foi impetrado contra o relatório produzido pela SECPEC, com indicação do juiz auxiliar da presidência como autoridade coautora, diante de sua designação como coordenador daquela unidade e emissor do ofício 254/2014,
que deu divulgação do referido documento a algumas varas de trabalho da circunscrição judiciária abrangida pelo TRT1. A impletante sustenta a existência de diversos vícios constantes do ofício, cujo relatório foi elaborado pela seção referida e referendado pelo juiz auxiliar da presidência, e pretende que o referido documento não seja adotado para quaisquer efeitos pelas varas do trabalho daquela circunscrição. Embora, a regra geral, a jurisprudência desta Corte tenha afirmado o entendimento de que as matérias invocadas pela impetrante sejam suscetíveis de impugnação por ato de recurso próprio, em determinados casos, a mitigação do referido posicionamento, diante da gravidade do ato praticado e do potencial ofensivo de difícil reversibilidade. Tal circunstância verifica no caso dos autos, diante das assertivas consignadas no acordo recorrido, dentre as quais se destacam as seguintes. 2 pontos. Aspas. Mas, no caso dos autos, parece teratológico que alguém seja executado em demandas judiciais que podem chegar à casa de R$1 bilhão, a dívida trabalhista da Varig, pelo só fato de possuir uma parte das ações de uma empresa, IOCAP, que tem ação em uma outra empresa, Interunion, que está em liquidação extrajudicial, que, por sua vez, também tem ações da Varig. B. É uma decisão que, sem qualquer prova ou evidência do grupo econômico, sugere a penhora de bilhões. É uma decisão que reputa um acionista de uma empresa que tem ação em outra, responsável subsidiário como sócio, em uma desconsideração de personalidade jurídica extremamente preocupante. C. A teratologia do argumento a grupo econômico só pelo fato de ter ação em outra empresa que tem ação em outra empresa, e B, deve ser desconsiderada a personalidade jurídica para alcançar o detentor de ação em uma sociedade anônima, somada à total inviabilização da vida mercantil da impetrante, que será chamada a pagar bilhões de reais em dívida da Varig, levaram-me a conceder a liminar. D. A ideia de que a titularidade de ações de uma empresa em outra é capaz de, por si só, de figurar um grupo econômico está longe de ser uma interpretação minimamente pacífica na doutrina e na jurisprudência. E aí vão todos os fundamentos do acórdão recorrido que eu transcrevo no meu voto. E prossigo. Desta forma, nesse primeiro aspecto, entendo que as particularidades que envolvem a controvérsia permitem ultrapassar a barreira de admissibilidade do presente mandado de segurança. Ato contínuo, passo a análise da natureza jurídica do relatório produzido pela seção de pesquisa patrimonial, que, na verdade, é o ato impugnado pelo presente mandado de segurança, o qual foi divulgado às unidades judiciárias do TRT1. Analisado isoladamente, referido relatório poderia ser classificado como ato administrativo, enunciativo, gênero do qual são espécies as certidões, os atestados e os pareceres administrativos. Referidos atos não expressam uma manifestação de vontade do Estado, revelando-se apenas como uma pronúncia em relação a alguma situação fática, sem qualquer carga decisória. Segundo alguns doutrinadores, dada a insuficiência de conteúdo decisório e a ausência de efeitos imediatos no mundo jurídico, os atos enunciativos são conceituados como meros atos administrativos ou atos meramente enunciativos. Nesse sentido, transcrevo trecho de fragmento do professor Dirley da Cunha Júnior, em obra que refiro, aspas, os atos meramente enunciativos são aqueles cujos efeitos se prestam apenas a emitir um juízo de conhecimento ou de opinião, atestando ou reconhecendo uma determinada situação de fato ou de direito. Eles simplesmente manifestam a opinião ou conhecimento da administração pública sobre determinada situação fática ou jurídica, sem produzir qualquer efeito jurídico imediato. Fecho aspas. Ressalto que, além de os atos administrativos enunciativos
não possuem qualquer caráter decisório, os efeitos por eles produzidos não são imediatos. Contudo, ainda que referidos relatórios não tenham conteúdo decisório ou vinculante, quando produzidos de forma autônoma pelos núcleos de pesquisa patrimonial, entendo que a natureza administrativa enunciativa se esvai quando chancelada por um magistrado designado como coordenador daquela unidade, diante do caráter jurisdicional que passa a ostentar. Note-se que o relatório elaborado pela Seção de Pesquisa Patrimonial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, sobre o qual o impetrante sustenta a existência de diversos vícios, foi referendado pelo juiz auxiliar da Presidência e, posteriormente, encaminhado às demais unidades judiciárias abrangidos por aquele Tribunal Regional, por meio do ofício 254/2014, que indubitavelmente passarão a adotar suas conclusões, até mesmo em razão da procedência do referido documento, voltado especificamente à pesquisa patrimonial. A adoção discriminada do referido relatório e das conclusões nele inseridas podem causar graves prejuízos às partes indicadas naquele documento, considerando o número elevado de unidades judiciárias e as partes envolvidas e os valores globais das execuções. Por todo o exposto, entendo que, especificamente neste caso, a barreira do conhecimento do mandado de segurança pode ser suplantada para o fim de analisar as questões meritórias da controvérsia. No que tange ao mérito, faço inicialmente remissão ao artigo 2º da Resolução 38/2014 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que dispõe sobre a competência do Núcleo de Pesquisa Patrimonial. Em verbis, artigo 2º, compete ao Núcleo de Pesquisa Patrimonial órgão jurisdicional de apoio à efetividade da execução trabalhista. 1. Promover a identificação de patrimônio a fim de garantir a execução. 2. Requerer e prestar informações aos juízos referentes aos devedores contumazes. 4. Recepcionar e examinar denúncias, sugestões e propostas de diligências, fraudes e outros ilícitos, sem prejuízo das competências das varas. 7. Produzir relatórios circunstanciados dos resultados obtidos com ações de pesquisas e investigação. Também o artigo 3º, os relatórios circunstanciados sobre a pesquisa patrimonial dos devedores contumazes deverão ser disponibilizados prioritariamente por meio da intranet no Tribunal Regional para consultas futuras, evitando-se a repetição desnecessária das mesmas diligências. Parágrafo 1º, dos relatórios deverão constar também referências ao estudo sobre manobras utilizadas por devedores para a ocultação de patrimônio, soluções encontradas para superá-las, etc. No caso dos autos, o relatório produzido pela Seção de Pesquisa Patrimonial não se limitou à descrição dos fatos verificados por meio da pesquisa patrimonial, e ainda que sob a forma de sugestão, praticou atos de conteúdo jurisdicional decisório ao estabelecer responsabilidade solidária, inclusão de devedores no polo passivo, penhora online de contas bancárias, de todos que integram o polo passivo, inclusive os supracitados, a fim de garantir o juízo antes de formal citação, esse último texto entre aspas, bem como de, aspas, desconsideração da personalidade jurídica, havendo, por conseguinte, extrapolação dos limites de atuação previstos na Resolução 38/2014 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. As questões deliberadas no ato impugnado, elaborado pela Seção de Pesquisa Patrimonial, devem ser decididas individualmente pela unidade judiciária que recebe o relatório da pesquisa patrimonial, inclusive com garantia prévia à ampla defesa e contraditório, ainda mais no caso específico em que se concluiu pela existência de grupo econômico de diversas empresas, inclusive com a Varig, cujo passivo remonta às cifras de bilhões. Note, a título de exemplo, que os critérios adotados para a declaração de grupo econômico, nos termos do referido relatório,
levar em consideração, aspas, identidade de sócios entre as reclamadas, cujo parâmetro está em desconformidade com o artigo 3º da Lei 13.467 de 2017, que alterou a consolidação das leis do trabalho. A adoção do referido relatório de forma indiscriminada pelas varas do trabalho, indubitavelmente, pode causar grave tumulto processual e prejuízo de difícil reparação à autora, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, os quais são resguardados tanto na CLT como em diversos dispositivos do Código de Processo Civil 2015. Portanto, especificamente neste caso, respeitosamente, pedindo vênia a Sua Excelência, Ministra Relatora, acompanha a divergência aberta pelo excelentíssimo ministro Vieira de Mello Filho e nega o provimento à remessa necessária e ao recurso ordinário da União. É como voto. Registro a presença da ilustre doutora Carolina Tupinambá, que já proferiu sustentação, né? E, senhoras e senhores ministros, vamos prosseguir tomando votos. Ministro Emanuel, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, o voto do ministro Renato, ele foi muito denso, inclusive, já o que eu ia dizer, o ministro Renato praticamente disse tudo. Eu estou, no caso, presidente, acompanhando a divergência, no sentido de manter a concessão parcial da segurança, não é? Conforme devolvendo, conforme entendeu o TRT da primeira região. Sim. Está bem. Então, Vossa Excelência acompanha a divergência. Outra divergência. Ministro Bentes Correia. Senhor presidente, também tem pouco a acrescentar aos judiciosos fundamentos externados pelo ministro Renato nesta sessão e anteriormente pelo ministro Vieira de Mello Filho. Também vislumbram a hipótese ato administrativo que produz efeito concreto, potencialmente danoso às partes, hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente admitido o cabimento do mandado de segurança. E, mais do que isso, como ressaltado por Sua Excelência, um ato respaldado, validado pela autoridade judicial. Né? E, obviamente, manifestamente, um ato que excede os limites da normatização aplicável à hipótese, a Resolução 138 de 2014 e a Resolução 193 de 2017 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E aqui creio que vale a pena fazer a ressalva de que os núcleos de pesquisa patrimonial têm prestado relevantíssimos serviços para assegurando a efetividade das execuções nos tribunais regionais, mas, nesse caso concreto, efetivamente, o núcleo foi muito além, inclusive, apenas por curiosidade, reconhecendo a responsabilidade de uma empresa que detém 23,82% de participação em outra empresa, IUCAP, que, por sua vez, detém 64,85% de participação na Interunion, que, por sua vez, detém 6% das ações da Varig, ou seja, daí a se considerar uma entidade, um grupo econômico, uma entidade efetivamente envolvida com a administração da Varig, parece vai uma longa distância. Senhor presidente, com essas brevíssimas considerações, pedindo vênia para me louvar dos fundamentos do ministro Renato Lacerda Paiva, eu acompanho a divergência, pedindo a máxima vênia à relatora. Eminente ministra Delaide Arantes. Senhor presidente, esse processo, ele tem uma divergência também do ministro Vieira de Mello Filho, e do ministro Bresciani, para negar provimento ao recurso ordinário e também a remessa necessária. Esse processo ele foi adiado para essa sessão completa, para que pudesse propiciar ao doutor corregedor proferir o seu voto. E aí nós temos voto do corregedor anterior, né, da gestão anterior, e do nosso corregedor.
Eu vou acompanhar a divergência do ministro Renato de Lacerda Paiva, secundada pelo ministro Lélio Bentes. Hoje, o ministro Emanuel já não é mais corregedor. O corregedor é o ministro Lélio, como se sabe. Logo, não são 2 corregedores. O ministro Emanuel votou hoje só. Não, eu estou me referindo ao ministro Renato de Lacerda Paiva. O ministro Renato. Mas se o ministro Renato tivesse votado naquela ocasião, o ministro Renato também votou agora. Então, não vejo nenhuma anomalia nessa tomada desses votos, porque é o momento de tomação do voto. Mas, Vossa Excelência, ministra Adelaide, acompanha a divergência do ministro Renato. Acompanha a divergência? Do ministro Renato. Está bem. Mas agradeço a Vossa Excelência por ter chamado a atenção desse fato, que poderia ter alguma questão que tivesse que reordenar a tomada de votos. Não é inútil a observação de Vossa Excelência. Nunca foi. Ministro Douglas Alencar. Senhor presidente, eu peço ao eminente relator, que nos brindou com judicioso voto, mas acompanho o não menos judicioso voto de Sua Excelência, o ministro Renato, que acompanhou a dissidência inaugurada pelo ministro Vieira de Mello Filho. Está bem. Eu peço venha a nobre ministra relatora e também acompanho a divergência e proclamo que, por maioria de votos, vencida a excelentíssima senhora ministra relatora Maria Helena Malma, a sessão concluiu por negar provimento à remessa necessária e ao recurso ordinário. Quem inaugurou a divergência foi o ministro Renato. Ministro Vieira de Mello. Não, o ministro Vieira de Mello. Isso. Aqui. Eu juntaria a declaração de voto, sim. presidente. Então, é designado... Por não, ministro Lélio? Eu também requero juntado de voto convergente, presidente. Sim. É designado redator para o acordo o nobre ministro Vieira de Mello Filho. O ministro Renato e o ministro Lélio juntarão votos convergentes ao prevalecente. É isso? E notas degravadas a ambos. O não ministra Malma... Voto vencido. Juntará voto vencido. Está bem. Ministro Lélio, confirma Vossa Excelência, você também juntará voto. Também juntarei voto, convergente ao do ministro Renato. Exatamente. Ao do ministro Vieira de Mello e ao... Perfeito. Está bem. Então, assim, pois, se decide. Obrigada, Excelência. Bom dia. Está bem. Muito bem. E lastimo não ter mais nenhum voto, um processo em condições de julgamento. Sou, portanto, obrigado a declarar encerrada a sessão.